Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Olha, as cidades ocupam 3% da área habitável do planeta, mas são responsáveis por 70% das emissões de gases do efeito estufa. Já é sabido que, se a maioria dos problemas do presente está nas cidades, é nelas também que podemos encontrar boa parte das soluções para esses mesmos problemas. O programa de hoje homenageia o grande arquiteto e urbanista curitibano Jaime Lerner, que morreu esse ano, reconhecendo seu legado para o Brasil e também para o mundo. Vamos abordar hoje também os benefícios de incluir as necessidades das crianças para avançar na agenda do desenvolvimento sustentável urbano, com enfoque na cooperação entre cidades e países em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. ODS, lembra? Uma das questões centrais do nosso tempo. Para essa conversa, que promete muito, eu vou receber a Cláudia Vidigal, mestre em Psicologia Social, foi secretária nacional dos Direitos da Criança e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e atualmente lidera a iniciativa Urba 95 no Brasil. Valéria Bechara, arquiteta, urbanista, sócia fundadora do escritório Jaime Lerner, Arquitetos Associados e do Instituto Jaime Lerner. E Luiz Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, e pós-doutor em Desenvolvimento Sustentável. Sejam bem-vindas, bem-vindo ao Capital Natural, muito obrigado por nos atender. Eu começo com você, Valéria, pedindo para falar um pouco sobre o Jaime Lerner, porque para a gente é um motivo de alegria poder homenageá-lo. O Lerner já esteve aqui no programa, inclusive, na condução à época do Fernando Gabeira. Então, para mim, são duas alegrias. Primeiro, de poder ocupar essa cadeira, não o lugar, é uma outra esfera onde se encontra Fernando Gabeira, mas essa cadeira aqui onde já esteve o grande jornalista Fernando Gabeira, e poder também homenagear o Jaime Lerner, que já esteve presente aqui no Capital Natural. Fala um pouco sobre como é que funciona o escritório Jaime Lerner Arquitetos Associados e como é que foi o seu envolvimento com o projeto de arquitetura dele. Seja bem-vinda. Obrigada, Pablo. Primeiro, eu queria parabenizar vocês aí pelo programa, agradecer a presença da Cláudia e do Tadeu também, assim, pessoas... me sinto muito honrada de poder falar um pouco do Jaime. Falando um pouco do nosso escritório, o nosso escritório tem aproximadamente 20 anos. Vocês estão vendo um cenário aqui atrás de mim, que é a casa do Jaime, onde ele viveu desde 66 até o final do governo. E daí montamos um escritório inicialmente com 5 sócios, todos arquitetos, a convite do Jaime, para que a gente pudesse, enfim, começar a contribuir de uma forma um pouco mais permanente com as questões urbanas de outras cidades. O que eu posso falar do Jaime, assim, né? Eu queria inaugurar a forma como eu vejo o Jaime, assim. O Jaime foi uma pessoa que ele tinha um compromisso com a urgência. Eu acho que toda pessoa dentro do setor público, ela tem que acompanhar esse sentimento de urgência. Não tem projeto bom cuja finalidade ou terminalidade dele se dê daqui a 20 anos ou 30 anos. Eu acho que quando o Jaime, assim, pensou num projeto... Primeiro, o plano diretor de Curitiba tinha essa coisa urgente na questão ambiental, na questão do transporte, na questão da habitação. Tudo isso feito, o Jaime costumava dizer, cada vez que você assume um cargo no setor público, o teu relógio começa a contar ao contrário. Então, você começar as coisas é muito importante. Então, o que eu posso falar? A partir desse sentido de urgência dele, né? Ele gostava de dizer que ele tinha um compromisso com a imperfeição. Entender um pouco o que é essa imperfeição é não esperar ter todas as respostas, porque o tempo passa.
quando você pensa no transporte coletivo de Curitiba, um BRT que hoje está aí em mais de 250 cidades. Em Curitiba ele começou com uma canaleta, um ônibus convencional e estações de embarque e desembarque como qualquer outro sistema de transporte. Mas ela tinha uma intenção, na medida em que a demanda da cidade crescesse, o projeto também ia melhorando. Então, hoje o que você vê implantado nas cidades já é um projeto de mais de 30 anos. Ele veio se aperfeiçoando e veio respondendo às demandas tanto da população quanto às opções de tecnologia que você podia usar em cada uma dessas décadas a qual ele sobreviveu, né? Eu acho que, assim, o Jaime gostava de falar assim, uma cidade tem que, primeiro, responder do que ela vai viver. Então, o planejamento urbano que prevê essas facetas também, do que você vai viver, do que a cidade vai viver. E uma vez ela respondendo isso, para onde ela vai crescer, de que forma que essas pessoas vão habitar essa cidade e se locomover entre o trabalho, o lazer, a moradia. Então, Curitiba, de alguma maneira, vem respondendo ao longo dos anos como respeitar a sua geografia, como transformar a geografia natural numa geografia urbana. Todos os parques de Curitiba são resultado de um projeto de macrodrenagem. E, assim, como respeitar a sua história, que tem toda uma questão que envolve a questão do pertencimento, do seu patrimônio, tanto edificado quanto o patrimônio afetivo, memorial, né, de memória da cidade. E isso, uma cidade não para, né? Hoje, quando a gente fala dos Curitiba tem um trabalho grande hoje, encabeçado pelo IPUC, está entre as 4 cidades que responde aí, que busca, né, responder a essas novas demandas e as premissas mesmo ambientais e sustentabilidade. É um trabalho cumprido, né? Um trabalho de todo dia. Cláudia, seja bem-vinda ao Capital Natural, e você integrou a Fundação Bernard Van Leer, e eu falei um pouquinho da UBA 95 quando fui te apresentar aqui no programa. Eu queria que você falasse da Fundação e também UBA 95, o que é a UBA 95? Tá ótimo, vamos lá. A Fundação Bernard Van Leer é uma fundação holandesa que investe em cidades como um meio promotor do desenvolvimento integral das crianças. Quer dizer, a gente está muito acostumado a pensar em primeira infância e pensar nas crianças e pensar em serviços de educação, saúde, assistência. A gente continua pensando em serviços de educação, saúde e assistência. Mas como é que a gente amplia essa agenda para pensar na cidade toda como uma cidade para crianças, para cuidadores, planejada para melhor acolher as famílias, as pequenas, os bebês, e aí pensando não só nos serviços de saúde, educação e assistência, mas também nos espaços verdes, nos espaços públicos, nas calçadas planejadas para esse público, na proximidade dos serviços, que é algo muito importante. Quer dizer, uma mãe que precisa, para levar seu filho para vacinar, percorrer um trecho de 1h30 para chegar na unidade básica de saúde mais próxima a ela está com problemas. Como é que a gente planeja a cidade e os serviços que a cidade tem a oferecer para as famílias, olhando para os bebês, para as crianças pequenas, e começando a trazer para a intersetorialidade não só as áreas mais comuns, mas essas novas áreas, mobilidade, parques, enfim, as cidades se organizam de formas diferentes, né? Hoje a gente tem aqui na iniciativa Urban 95, no âmbito global, uma série de cidades que se comprometeram a pensar
suas estratégias e planejar a cidade pelas lentes da primeira infância, né? E quando a gente fala Urban 95, é porque a gente pensa numa criança aos 3 anos de idade, com seus 95 centímetros de altura, o que ele espera de uma cidade? Ele espera uma cidade que possa ser mais segura, mais confortável, mais acolhedora e mais lúdica, né? Na realidade, a gente parar para pensar, quando a gente olha para as cidades, os espaços das crianças são quase que apartados, né? Separados. Então, assim, como se a criança só pudesse brincar quando ela chega num parquinho, um parquinho com aqueles componentes já tão conhecidos, nem tão desafiadores, nem tão interessantes mais para as crianças. Um parquinho com gira-gira, um escorregador, um balanço. É legal, é claro, mas mais legal é quando a gente pode circular pela cidade e ela promover interações positivas entre as pessoas, entre as crianças, entre o meio ambiente e as crianças. Então, um convite às cidades Urban 95, e hoje no Brasil a gente tem 24 cidades que se comprometeram com essa agenda, é pensar em cidades mais seguras, mais confortáveis e mais lúdicas para as crianças. Tem sido um desafio muito interessante e muito enriquecedor, porque cada uma das cidades vai trazendo as suas iniciativas, as suas descobertas, as suas possibilidades, e é uma rede de trocas. Então, Niterói inspira Caruaru, Caruaru inspira Pelotas, que inspira São Paulo, e aí São Paulo inspira Fortaleza, e assim é uma rede de troca de boas ideias para como fazer uma cidade melhor para as crianças. E uma cidade boa para as crianças é uma cidade boa para todos, né? A gente costuma dizer que ter crianças na cidade é um indício de saúde da cidade. As crianças precisam da cidade e a cidade precisa das crianças. Quando a gente encontra uma criança no espaço público, a gente também retoma a nossa humanidade, o nosso desejo de interagir, o nosso desejo de conviver, de cuidar, de respeitar. Então, eu acho que é essa a agenda Urban 95 que a Fundação Bernard Van Leer toca no mundo todo, e aqui no Brasil é um país core para a Fundação. Note que a Valéria trouxe Curitiba, que lá atrás pensou em formas diferentes de integrar a sociedade ao dia a dia da cidade. E aí a Cláudia traz exemplos de cidades que hoje, através da Fundação, também pensam bem melhor do que pensavam antes. E aí eu chego até você, Luiz Tadeu. Seja bem-vindo ao Capital Natural. Queria que você falasse um pouco sobre o IABS e da sua trajetória até aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É um desafio também falar um pouco de cidades, né? O Instituto, nós somos uma organização do terceiro setor, nós estamos aí com 18 anos de estrada e a gente trabalha em prol do desenvolvimento sustentável de uma forma mais ampla, mas com alguns princípios, né? Principalmente a questão das mudanças climáticas, a questão da sustentabilidade no seu tripé econômico, social, mas principalmente a gente trabalha com a questão de inclusão. E é uma inclusão a partir de oportunidades, inovações, e eu acho que o desafio das cidades ele encaixa muito nesse ponto, né? Então, a Valéria falou uma frase interessante, né? Um compromisso com as imperfeições. Eu acho que a ideia que a gente tem de cidade é que a gente está sempre trocando o pneu do carro com o carro andando. O ideal é que a gente pudesse fazer todas as cidades planejadas em todos os aspectos da sustentabilidade, mas esse não é o nosso comum. E mesmo as cidades planejadas, nós vimos que elas, em pouco tempo, já começam a aparecer uma série de problemas, porque a gente vive num contexto, principalmente aqui no Brasil, um contexto de grande complexidade, um contexto que gera muitos desafios. Então, quando você fala de cidade, e você sabe que ela emite aí grande parte das emissões dos gases de efeito estufa, e que as consequências muitas vezes vão ser sentidas no campo. Então você começa a entender que você tem uma relação muito mais complexa e muito mais sistêmica, porque você vai ter que olhar a cidade, mas olhando também para o campo, porque senão você tem um êxodo rural que gera favela, que gera marginalização e gera cidades dentro de cidades. Nós temos alguns projetos que eu acho que é importante a gente falar. Um extremamente desafiador na Maceió, que é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, que é aquela Maceió turística, aquela Maceió lindíssima, que é um orgulho aí de todos, né, que podem visitar, trabalhar lá. Mas a menos de 1 quilômetro da beira-mar, você tem um contexto de pobreza na margem de uma lagoa que poderia ser um
uma área urbanizada, turística, de grande impacto socioeconômico, e que você vê casas que tem uma gota de água a cada 10 moradias, que é de papelão. E nesse caso é interessante, a gente fez um projeto emblemático com o Banco Interamericano, no qual a gente tinha um contexto que eles vivem de uma exploração de um recurso natural, que é um molusco, é um sururu, que a gente chama, que é muito conhecido no Nordeste. Só que as cascas são jogadas no meio da rua, e nós estamos falando de 6, 8 toneladas de casca diariamente, que acumulam água, matéria orgânica, geram doença, tem um custo ambiental altíssimo e tem um custo até para você tratar esse resíduo. Então a gente começou a trabalhar em cima disso no olhar da cidade, de inclusão, de moradia, de serviços básicos para essa comunidade. Só que você tinha que trabalhar a partir de um espaço de inovação, então você tinha que transformar aquela casca no conceito de economia circular, que para mim é um conceito importante para o desenvolvimento futuro das cidades, e novas oportunidades de geração de emprego e renda. Então a gente poderia levar essa caixa e botar numa fábrica de cimento, então você ia queimar, ia emitir carbono, ia aumentar o efeito de gás de estufa, o valor seria o valor de areia, então você não daria retorno para ninguém, mas nós buscamos aí trabalhar um projeto que pudesse gerar produto de design, por exemplo, hoje tem um produto feito com Agente Transforma, do Marcelo Rosenbaum, Manda Ver, que é uma ONG local, em que você transforma esse resíduo em cobogó e ganhou prêmio, Vogue, foi exposto na Farm. Porque se você ficar olhando só o ponto de vista ambiental, às vezes você tem soluções mais rápidas, que são necessárias e importantes. Mas a cidade depende de muito mais, ela depende de inclusão, ela depende de oportunidade de trabalho, ela depende de inovação. Então são ações que a gente considera que são importantes e outros. Tem projeto nosso que é de transição para a eletromobilidade em grandes cidades. Não tem como falar de transporte e mobilidade sem falar de emissões hoje. E você tem um caminho aí futuro que não vai ser mudado, que é a baixa emissão de carbono nas cidades. Então, a partir do transporte, com a eletromobilidade, que é uma transição importante, não é fácil, nós estamos com um projeto com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, trabalha essas questões. Mas é só isso? Quais são as complexidades que nós temos para pensar uma cidade? Né? Se você usar o tripé da sustentabilidade, você vai falar planejamento, relação campo-cidade, aspecto econômico, aspectos sociais, aspectos ambientais. E quando a gente fala sociais, já pensou uma cidade que é linda para o turista, mas a sua comunidade não se apropria dela? Então você vive numa cidade que é feita para os outros, e aí você tem problema de saneamento, você tem problema de mobilidade, você tem problema de inclusão de jovens, você tem problema das crianças, que a Cláudia falou também, você tem problema de planejar um futuro de uma coisa do passado. Nós estamos falando de cidades que o sistema de esgoto é da década de 40. Então você acha que as cidades vão jogar esse esgoto aonde? Litorâneas. Vão jogar no mar. E aí você contamina o mar, que é a base para o turismo, que é uma das principais atividades econômicas, principalmente. Eu estou saindo um pouco do eixo sul-sudeste para levar um pouquinho para o norte e nordeste, né? Então são desafios, Pablo, que eu acho que a gente vive e que tem muito a se falar, tem muito a se pensar, mas eu acho que tem muito a se agir, né? Vocês falaram muito da questão dos ODS, né? Todos os ODS se encaixam nas cidades, todos. Erradicação da pobreza, um ambiente saudável. Mas tem um último, que é o ODS 17, que fala das alianças, do pacto para que a gente consiga os objetivos. Então eu estou aqui representando o terceiro setor, mas você tem o governo, você tem os empresários. O que adianta você ter bons empreendimentos na cidade que geram emprego de baixo valor, com redução de impostos e traz muitos malefícios ambientais, né? Ou seja, externaliza a poluição. Alguém vai pagar essa conta. E esse dinheiro vai sair de um dinheiro que poderia ser usado para um bem comum, para ações mais coletivas. Então, só para introduzir um pouquinho, eu acho que, botando um pouquinho mais de dificuldade no nosso debate, eu acho que a complexidade hoje de uma situação de pobreza que vive com uma situação de glamour em grandes cidades brasileiras, né? A questão da marginalização, da insegurança, são fatores que são fundamentais para se pensar uma sustentabilidade de longo prazo. E aí sim, a questão econômica, social e ambiental, a gente pode detalhar um pouquinho mais na frente.
Vamos sim. Inclusive eu quero perguntar sobre ODSs com relação a políticas públicas e também sobre o papel do C40, que é o grupo das 40 maiores cidades do mundo, nessa discussão. Vamos ouvir também a Elizabeth França, professora doutora titular de Arquitetura e Urbanismo na FAAP de São Paulo. Olá, vamos falar sobre sustentabilidade urbana. Isso significa que a primeira questão a ser tratada é em relação à desigualdade social das nossas cidades. Não é possível uma cidade ser sustentável ambientalmente se continuarmos com os índices de urbanização baixos em nossas cidades. Então, precisamos universalizar o acesso à moradia, precisamos universalizar o saneamento básico das nossas cidades, precisamos eliminar áreas de risco, proteger nossos córregos de ocupações, as nossas encostas. Só assim nós teremos uma cidade mais sustentável. Então, essa é, na minha opinião, a primeira preocupação que temos que ter nessa agenda urbana. Da mesma forma, uma segunda questão trata das áreas livres. É importante que ampliemos os espaços públicos das nossas cidades, construção de mais parques, praças, locais onde as pessoas podem fazer suas caminhadas, se exercitar. Isso porque, além de melhorar o acesso ao lazer dos moradores, nós estamos também contribuindo para um item importante, que é a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. Então, esse é um segundo item importante no trato da questão de como tornar nossas cidades mais sustentáveis. São Paulo, por exemplo, tem o seu plano de ação climática aprovado e ora em implementação, buscando cumprir as metas do Acordo de Paris e todos os outros estabelecidos pelas cidades mundiais. E essas questões estão ali relacionadas principalmente à questão da moradia. Nós temos aqui na cidade de São Paulo muitos bons exemplos em relação a ações que podem ser repetidas não só na cidade, mas em outras cidades brasileiras, que é um programa chamado Programa Mananciais, que tem como finalidade recuperar as águas das represas Billings e Guarapiranga, na zona sul da cidade. E esse programa trata com bastante atenção das áreas precárias. Então, nós acreditamos que com a urbanização das favelas, com a regularização fundiária, nós estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, mas também da melhoria ambiental daquele espaço tão importante para a região metropolitana de São Paulo. E mais importante, hoje um dos focos principais do nosso trabalho é a implantação de parques lineares ao longo das bordas dessas duas represas. Então, acreditamos que essa é uma forma de impedir novas ocupações, preservar essas bordas de represa e prover a cidade de mais parques. São soluções simples, de médio e longo prazo, mas que acreditamos que são importantes para compor a agenda das cidades para a melhoria dos seus espaços urbanos, cumprindo os acordos todos para que tenhamos um mundo mais sustentável e mais durável. Obrigada. Preciso fazer uma pausa nesse Capital Natural para na semana que vem nós aprofundarmos nesses assuntos o tema que a gente escolheu para debater aqui no Capital Natural com os nossos 3 convidados. Quero agradecer muito pela presença aqui nesse primeiro fim de semana, programa que faz uma homenagem ao grande Jaime Lerner, arquiteto e urbanista, que nos deixou esse ano, ex-governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba também, cidade onde está, por exemplo, a Valéria, com esse belíssimo cenário. Lerner que era responsável por uma verdadeira revolução urbana em direção ao desenvolvimento sustentável das cidades. E o programa fica por aqui. Eu vou agradecer muito aos nossos convidados, a Cláudia Vidigal, mestre em Psicologia Social. Ela foi secretária nacional dos Direitos da Criança e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e atualmente lidera a iniciativa
iniciativa Urban 95 aqui no Brasil. Valéria Bechara, arquiteta, urbanista, sócia fundadora do escritório Jaime Lerner, Arquitetos Associados e do Instituto Jaime Lerner. E Luiz Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. O IABS, que ele muito bem falou. Além disso, é pós-doutor em Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado, uma boa semana para você que está nos acompanhando também. Cuide-se bem e até o próximo fim de semana.